A gente vai para o painel da doutora Érica, que vai tratar dos danos punitivos no direito ambiental brasileiro. A doutora Érica também é nossa coordenadora, então já foi apresentada previamente. Então, por favor, a senhora está com a palavra. Obrigada, Milena. Marcelo e Maurício, eu sim, eu estou orgulhosa de nós, porque a gente escolheu muito bem essa mesa, gente. Esse painel, a cada apresentação que eu ouço, a minha vontade é não fazer a minha e debater a dos nossos colegas, porque realmente todas foram brilhantes, impactantes e todas despertaram aqui uma série de dúvidas. Na próxima, a gente vai ter que fazer um workshop para a gente debater, né? Então, super obrigada para todos vocês que estão abrilhantando esse evento, não tenho a menor dúvida. Mas eu vou falar da minha mesma, né? Eu já tinha me planejado para falar dos danos punitivos do direito ambiental. E, como eu disse, né, a gente pensou em fazer um painel com temas polêmicos, né, temas inovadores da responsabilidade ambiental. E esse tema dos danos punitivos, eu já me senti desafiada a falar sobre ele por uma outra ocasião, até escrevi um artigo sobre isso. Eu até conhecia pouco, né, e fui pesquisar para conhecer um pouco mais. E realmente a gente tem que fazer uma certa análise aqui à luz do direito brasileiro, porque concordando com o Marcelo e com outras colocações, Vanessa, etc., a gente precisa avançar com o direito ambiental, buscar os mecanismos mais efetivos para proteger o direito fundamental, mas a gente também não pode esquecer que a gente tem um ordenamento jurídico, a gente tem leis, uma série de regras, e a gente tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente começar a desbordar demais, senão daqui a pouco estamos nós, cada um fazendo sua própria lei ambiental e aplicando do seu jeito, e isso até desprestigia o direito ambiental. Né? E quando a gente fala em danos punitivos, ou a teoria dos punitive damages, né, que veio do direito anglo-saxão e na common law, a gente acaba tendo uma tentação de sair um pouco da legislação que a gente tem. Então, eu quero fazer aqui algumas colocações, algumas provocações apenas. Eu amo um PowerPoint, então eu vou compartilhar aqui, depois vou disponibilizar para vocês. Curiosamente, eu não estou achando. Achei. Deixa eu só pôr em apresentação. Bom, para a gente falar dos danos punitivos, a gente tem que fazer uma contextualização a partir daquilo que já foi abordado aqui nesse painel, então posso passar bem rapidamente, né? Quando a gente fala de responsabilidade penal e administrativa, o que a gente encontra, né, como finalidade principal, o objeto maior dessas responsabilidades? É a finalidade retributiva, a gente não fala tão punitiva, né, porque parece que não é muito nobre falar em simples punição no direito, né, como se fosse um direito de vingança, mas é a finalidade retributiva que traz a reboco a finalidade preventiva, né? Então, eu costumo dizer que a gente não trata de um punir, vingar, né? Mas um punir, prevenir, ou seja, retribui-se a transgressão, né, Marcelo, do ordenamento para não deixar impune, né, aquele ato que violou o ordenamento. Então, enfim, causou dano ou não causou dano, o fato é que violou o ordenamento, então merece uma resposta, mas uma resposta não com a finalidade de punir por punir, mas com o objetivo além, que é orientar ou estimular que outros, ou o próprio transgressor, não incorram mais naquela conduta. É uma maneira de punir exemplarmente para que outros entendam que não devem incorrer naquela conduta. Então, o punir tem sempre esse critério, e quando a gente for falar do dano punitivo, né, da indenização punitiva, obviamente tem esse mesmo tom. E a responsabilidade civil, o objetivo dela é reparar dano. Dano existente, porque o dano ele é um elemento essencial da responsabilidade civil, até ainda que seja um dano futuro, enfim, com alguns critérios que eu não vou abordar aqui agora, mas tem que existir a figura do dano. A responsabilidade civil não é preventiva. Você não responsabiliza civilmente alguém
para prevenir um dano. Você pode até entrar com uma ação para prevenir um dano, com base no princípio da prevenção, não com base no princípio da responsabilidade civil, porque o dano é um elemento necessário e a responsabilidade civil, ela não está olhando para o transgressor, a princípio, né? Na regra, a responsabilidade civil, ela olha para a vítima. Puxa vida, a vítima sofreu um dano, nós temos que dar um jeito de satisfazer a situação da vítima, de voltar a vítima para o estado anterior, de dar uma compensação pelo mal que ela sofreu. Então, o olhar é sempre para ela, para o dano que ela sofreu, e não para a ação do infrator, que isso está no campo da responsabilidade penal e administrativa. Ou estava, né? Porque agora vem se discutindo, e também no Brasil, não, aqui nosso sistema não é da common law, mas essa discussão está aqui, que é esse novo propósito para a responsabilidade civil, ambiental principalmente, mas não só ambiental, de trabalhar essa teoria dos danos punitivos aqui, que é, por meio da responsabilidade civil, buscar, além da reparação do dano que a vítima sofreu, aplicar uma punição para o autor do dano, que tem o objetivo de fazer com que ele não incorra mais naquela conduta e também que ele enxergue que não vale a pena assumir os riscos ambientais. Porque a gente sabe, né? Se a reparação do dano tiver um valor insignificante comparando com o patrimônio do autor do dano, pode sempre ser mais vantajoso para ele assumir o risco de causar um dano, assumir o risco de ter que pagar uma indenização, porque, na verdade, ele sempre vai estar ganhando muito mais com a atividade lesiva do que com a reparação. Bom, mas a gente tem óbices para isso, né? Se a gente está querendo fazer o direito ambiental andar nos trilhos da lei ou dos princípios ambientais, a gente tem que entender, essa teoria dos danos punitivos está albergada no ordenamento jurídico brasileiro, ou a gente vai ter que mudar o ordenamento para contemplá-la, né? Então, quando a gente vê essa teoria na common law, o que ela traz? Uma indenização que é autônoma ou adicional, né, a reparação do dano, para punir o autor do dano. Então, tem a reparação e tem um valor à parte que serve como uma pena civil. Ó, causou um dano aqui, você vai ser punido também. Você não vai só reparar a vítima, você vai agregar um valor pelo mal que você fez, digamos assim, para a sociedade como um todo, só com a sua conduta. Esta teoria não está prevista no ordenamento brasileiro. Não dá para a gente aplicar essa pena civil sem previsão. Mas o que o direito brasileiro tem feito com relação a essa visão de que é necessário colocar esse elemento punitivo na responsabilidade civil ambiental, principalmente? É empregar um critério punitivo pedagógico na valoração do dano moral, do dano extra-patrimonial. Então, não é um valor que vem à parte como uma pena civil, mas é na hora de valorar aquele dano extra-patrimonial, que a gente vai falar um pouquinho, né, à frente, que é uma tarefa super difícil, uma tarefa hercúlea, né? Valorar um dano ambiental extra-patrimonial, a UE colocou muito bem isso aqui, né, no caso do dano climático, né? Mas esse aspecto, né, de valoração, ele vai trazer vários critérios. E nessa junção de critérios, o critério punitivo pode entrar. Né? Então, não é aquela teoria fiel, né, dos punitive damages, mas tem algum elemento aqui. Então, aqui no Brasil, tem se usado essa teoria de uma forma abrasileirada, primeiro porque não tem previsão expressa de uma pena civil, mas tem se usado como uma função acessória da responsabilidade civil. É óbvio que a função principal continua sendo reparação de danos, porque a gente não pode desvirtuar um instituto dessa maneira, então o que quer a responsabilidade civil é reparar dano, mas podendo, quando for um dano extra-patrimonial, que não tem uma dimensão muito clara, né, de valor, você pode aplicar esse critério retributivo na apuração do valor, sem que ele vire, então, uma sanção civil independente. Mas a aplicação. Então, primeiro, o que se repara um dano ambiental?
Pode ser o dano climático, que é um tipo de dano ambiental, naturalmente, ou qualquer outro tipo de dano. O que a gente que estuda responsabilidade civil desde criancinha, né? Desde criancinha no direito ambiental, a prioridade é reparar in natura, ou seja, recompor o ambiente lesado. E aqui na recomposição do ambiente lesado, falar de punição, retribuição, o que se quer é o seguinte: olha, volte o meio ambiente ao estado que ele estava originalmente. Não sei quanto isso vai custar, se vai custar muito, vai custar pouco, mas essa é a reparação que a gente deseja. Então, devolva para a coletividade aquilo que ela perdeu, né? Se não for possível reparar o dano in natura, e só se não for possível, isso é bem subsidiário, é que a gente vai falar de uma maneira alternativa de reparação, que é ou a compensação natural ou específica, ou uma indenização em dinheiro. Então, a gente vai traduzir aquele dano experimentado no meio ambiente em valor pecuniário. Bom, aí que começa a complicar, né? Como que se indeniza um dano ambiental patrimonial? E aí o direito ambiental, você vê que a gente tem vários conceitos que meio que se conflitam e parece que eles são óbvios e quando a gente vai olhar com uma lupa, eles são complexos, né? É poluição e degradação, é transgressor e infrator, é dano patrimonial e extrapatrimonial. O dano ambiental tem um componente extrapatrimonial, que é aquilo que não é tangível em dinheiro, né? Que é diferente de dano material e imaterial, né? Porque quando a gente fala de dano material, a gente está pensando nos bens corpóreos, né? Na flora, no solo, etc. Quando a gente fala em material, a gente está pensando nos benefícios, nas funções, né? Ecossistêmicas, etc. Mas quando a gente fala do dano ambiental patrimonial, considerando que os bens ambientais têm valor econômico também, então, esse valor econômico, a perda econômica, ela pode ser objeto de uma reparação patrimonial. Então, vamos pegar o exemplo da biodiversidade. A biodiversidade, ela tem um valor econômico. Tudo bem que é muito difícil de apurar, né? Tem a metodologia para apurar, mas ela tem um valor econômico. Ela pode ser representada, né, por um valor pecuniário. Então, a perda da biodiversidade traz um dano de efeitos patrimoniais e vai ser reparada nessa esfera. E aí, claro, de forma integral, porque o artigo 944 do Código Civil diz que a indenização tem que ser proporcional à extensão do dano, isso significa reparação integral. Mas o mesmo dano pode trazer também o efeito extrapatrimonial. Como se indeniza um dano ambiental extrapatrimonial se existe um valor inestimável dos bens perdidos, não há uma tradução pecuniária apropriada para o dano extrapatrimonial? O mesmo caso da perda da biodiversidade. Além daqueles benefícios econômicos, daquele valor econômico da biodiversidade, há uma série de benefícios não econômicos que a coletividade perde quando existe um dano à biodiversidade. E que não tem um valor patrimonial. E aí, qual é o valor deste dano extrapatrimonial? Aí vem a teoria do valor do desestímulo. Nós temos que usar, os juízes usam critérios. Eles vão buscando vários critérios para chegar nesse valor do dano extrapatrimonial. E é isso que traz tanta, às vezes, incongruência, né? E aí, falando com os juízes, né? Vanessa, Álvaro, que para vocês, quando vocês têm que chegar nesse valor, vocês devem dar um suadouro em vocês, porque é isso. Como é que a gente vai achar esse valor? E aí, né, como até eu trouxe um trechinho, né, eu não trouxe meu livro, mas eu trouxe um trechinho do artigo que eu escrevi, né, sobre a aplicação dessa teoria do valor do desestímulo, que tem sido agregada a vários outros critérios para apurar o valor do dano extrapatrimonial. Então, veja, a punitive damages, a brasileirada, ela tem sido usada só na valoração do dano extrapatrimonial, não no patrimonial. Tá? É nesse campo de maior abertura e de utilização de vários critérios que não sejam objetivos, é que os magistrados têm utilizado a teoria do valor do desestímulo, né? É o nome nacional para essa teoria. E um dos fundamentos, aí tem vários fundamentos que são utilizados, né? Que é prevenir novos danos, né? Criando um desestímulo para o infrator ou para o poluidor, mas também essa ideia que vem de que
Quando a vítima sofre um dano extrapatrimonial, isso significa que muitas vezes ela não consegue voltar àquele estado anterior, com uma simples reparação in natura, digamos assim. Então, ela vai receber o recurso financeiro como uma forma de satisfação. Só o seguinte, ó, você perdeu algo que você não consegue ter de volta, o dinheiro vai tentar te trazer algum benefício, alguma vantagem, algum alívio, que não vai ser igual à perda que você sofreu, mas vai ser uma satisfação. E aí se defende o seguinte, que essa satisfação pode ser, inclusive, o senso de justiça, de saber que a pessoa causou um dano irreversível para ela, mas que mesmo assim, essa pessoa não vai sair totalmente impune, porque a sensação de injustiça é muito grande para quem sofre o dano. Né? Então, trazer algo que mostre que aquele autor do dano não será beneficiado, não será vantagem para ele, né? Porque ele está tendo uma vantagem em cima dos outros, da coletividade, no caso do dano ambiental, não, isso não pode ser vantajoso, porque senão dá uma sensação de injustiça. Esse reloginho significa que está na hora de eu acabar, estou acabando então. Então, esse caráter punitivo tem sido utilizado nas decisões judiciais, mas, claro, sempre quando há um alto grau de reprovabilidade da conduta. Porque se a ideia é trazer esse caráter punitivo, então eu quero punir quem realmente causou um mal de maneira dolosa, ardilosa, propositada, ou de alguém que quis assumir esse risco. Eu não estou falando na existência da responsabilidade, estou falando em valoração, porque a responsabilidade é objetiva, obviamente, nada disso importa para apurar a responsabilidade. Mas na valoração, isso importa. Por quê? Eu não quero punir aquele que, por acidente, causou um dano. Esse vai reparar o dano vai ficar lá na reparação. Mas aquele que falou, eu quero que se exploda o meio ambiente, a coletividade, etc., esse merece uma punição pela reparação. Né? E aí, alguns critérios que os juízes têm utilizado é isso: é gravidade da falta, a situação econômica do ofensor. Eu não consigo punir um ofensor se ele é miliardário, né? É uma empresa de grande porte e o valor da reparação é pequeno, não vai fazer cócegas para ela. Então, a situação econômica também é uma maneira de punir, né? Os benefícios obtidos, a posição no mercado, o caráter antissocial da conduta, tudo isso é utilizado, e aí tem esse texto é o Antônio Jeová dos Santos, né, que é um grande civilista, né, que fala sobre isso, está sendo utilizado. E a gente vê em várias decisões do STJ, né, essa ideia de trazer a culpa na valoração da indenização, nunca na responsabilização civil. Isso é, é um absurdo, né? Mas na valorização isso tem sido. E agora, para finalizar meu último slide, que é dessa decisão relatada pela ministra Regina Helena Costa, bem recente, que a Vanessa também acabou de trazer, em que ela fala da quantificação do montante reparatório. A gente vê na decisão que ela trabalha com essa questão da contribuição causal, da culpa, da situação socioeconômica, a gravidade, o proveito obtido com o ilícito. Tudo isso está dentro desse critério punitivo, para encontrar o valor da reparação. Então, a tendência é que isso apareça muito mais, né, preciso parar de compartilhar. Que isso apareça muito mais no valor da indenização, e acho que tem um fundamento para se fazer isso. Isso não violaria a norma e eu acho que é até bem-vindo, mas sem exagero, sem buscar enriquecimento ilícito, né? Porque o direito não se presta a isso. Muito obrigada, gente. Desculpa aí também extrapolei, porque eu não sei falar no meu tempo nunca. Se me desse meia hora, eu falaria em 35. Então, obrigada, Milena, pela paciência e obrigada a todos vocês. Obrigada, doutora Érica. Imagina, não há o que desculpar, foi ótimo.